E aí, tudo bem com você? Eu sou Daniel Bisotto, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre por que o povo brasileiro precisa tanto de um salvador. Você já parou para pensar a quantidade de vezes que a gente faz besteira na política ou com crenças em algumas pessoas que depois só nos ferram? Por que isso acontece? Por que nós, povo brasileiro, ficamos tão presos à figura de um salvador, de uma única pessoa que vai resolver e não nos unimos como nação para resolver esses problemas que são seus, que são meus, que mexem com a vida de todos nós? Então, se você gostou do tema de hoje, por favor, já deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal, compartilha com um amigo para que ele possa pensar um pouco mais sobre isso e deixa o seu comentário aqui embaixo do porquê você acha que o povo brasileiro precisa tanto de um salvador. Ok? Vamos ao tema então. Preste bem atenção. O Brasil, essencialmente, ele tem um braço de desenvolvimento que é um braço religioso. Nós temos uma cultura portuguesa e judaica que veio para cá com muita força e nessa cultura nós fomos catequizados a crer. As pessoas viviam um caos social na Europa, na África, na Ásia, mesmo nas Américas, e aí elas vieram para o Brasil para buscar a solução, a saída. Sem conhecer a terra, sem conhecer os costumes, sem conhecer os hábitos daqui, mas principalmente sem conhecer o clima. No país ela é muito séria, porque o nosso povo ele não vive um padrão socioeconômico. Nós temos aqui dois grupos muito distintos. Nós temos os ricos e os pobres. A nossa classe média é uma classe média pequena para a quantidade de população que nós temos. Enquanto todas as partes do mundo, a classe média ela gira em torno de 50% da população, no Brasil se chegar a 20% é muito. E isso produz no povo um conceito muito complicado, porque com um povo mais pobre é comum nós termos uma baixa escolaridade, uma cultura baixa, uma manipulação social maior, uma ação política religiosa muito intensa, e isso alardeia a necessidade de alguém para resolver o problema. Então essa desigualdade produz muito mais problemas do que a gente imagina. Fora isso ainda, nós temos aqui a história nacional sem referências. O Brasil tem como ídolo Tiradentes, que nem era o chefe da revolução, que nem foi uma revolução. Mas ele, se você for analisar, foi alguém que foi pego como bode expiatório para dar exemplo para o povo que não deveria se rebelar. E é isso que nós continuamos a ensinar. Políticos, ditadores, pessoas que têm uma ação ruim para o povo são vistas como bons exemplos. Que o diga Vargas, que o diga o Lula, que o diga Bolsonaro. Esses caras todos na história do Brasil, eles são vistos como exemplos a serem seguidos. E eles não passam de pequenos ditadores sociais, de pequenos impositores e impostores da cultura nacional, pregam uma falsa nacionalidade sem nunca preservar a nacionalidade brasileira, valorizam bancos e deixam a população explorada pelos bancos de lado. Agora veja, se isso acontece é porque então nós somos uma massa de manobra. E por que nós procuramos um salvador? É exatamente porque esse salvador vai nos libertar de tudo isso. Nos libertar da falta de cultura, nos libertar da massa de manobra dos políticos, nos libertar da ação dos poderosos diante a classe operária, tanto que aqui no Brasil parece crime ser rico, enquanto que em outras partes do mundo o buscar a riqueza é valorizado. Nós temos ditados populares aqui que são absurdos nesse aspecto. E aí você começa a pensar, tudo isso é para catequizar o quê? Tudo isso é para impor o quê? Que você e eu devemos nos manter na situação que nós estamos da pobreza, enquanto eles devem continuar na coisa ruim que é ser rico.
Quantos ditados populares a tua região conhece sobre como é bom ser pobre? Escreva aí embaixo, deixa aí embaixo para a gente pensar junto. Agora veja, isso só acontece de uma forma direta com a população? Não, isso também é lançado pela mídia. A nossa mídia é uma mídia que normalmente, através das suas novelas, dos seus filmes, das suas séries, das suas matérias, incentivam a necessidade do Salvador. Eu lembro até hoje de novelas com o título O Salvador da Pátria, a Rainha da Sucata. Gente que vinha resolver o problema. Quantas novelas você já não assistiu que tratam sobre esse tema, sobre a necessidade de um Salvador? Quantos filmes você já não viu? Quantas minisséries nacionais você já não presenciou diante disso? Isso é importante que você perceba, porque isso, a mídia com o seu monopólio vai catequizando você e os seus filhos. Os canais de televisão pregam o tempo todo que não existe vantagem em ser bom e que vale a pena ser mal. E as nossas leis, elas seguem para o mesmo caminho. Falta então uma unidade para o nosso povo para que nós consigamos resolver isso, essa necessidade ilusória de um Salvador. A religião, ela prega o Salvador em todos os aspectos. Qual religião que não fala de um Salvador? Qual religião que não prega que virá uma pessoa que irá resolver? Enquanto que nós sabemos que não é uma pessoa que vai resolver o problema da nossa sociedade, mas é um conjunto de indivíduos, você, eu, juntos que vamos conseguir sanar a nossa história e escrever uma nossa história. Essa nova história escrita vai depender de você e de mim para que a gente consiga colocar isso adiante. Pense bem, quantas vezes você já não viu um culto imposto a alguma coisa ou a alguém que você olha e fala assim, nossa, como eles podem fazer isso? Como eles podem aceitar isso? Defender o Lula, defender o Bolsonaro, defender o Vargas, defender o Juscelino Kubitschek, defender o político que seja. Se você notar bem, isso não passa da busca das pessoas por um Salvador, de um mito de salvação que foi implantado em nós, nação brasileira, para conseguirmos suportar a pobreza. E cá para nós só vamos vencer a pobreza no Brasil quando o povo brasileiro entender a importância da alta escolaridade para toda a nação. Quando todo o povo brasileiro for alfabetizado e terminar no mínimo o ensino médio. Precisamos colocar isso na cabeça das pessoas. Precisamos trabalhar para produzir aqui para nós um mundo melhor. Não só para uma classe dos ricos, mas para todos. A gente se vê.